Reviews and News. Primeiramente, gostaria de agradecer pelas visualizações do meu blog, o meu canal. Muitas pessoas se inscreveram, deixaram aquele like para poder ajudar o canal. Muito obrigado. Falando sobre um assunto muito sério, mês de novembro, Novembro Azul, vamos abraçar essa causa também. Pessoas do sexo masculino a partir de 40 anos, se previna, faça o exame, porque câncer de próstata é um assunto sério. Se você tem amor à sua vida, então vença o preconceito, tá ok? Então vamos divulgar lá no meu blog, agora com o canal oficial, tá aqui do reviewsandnews.com, tem uma matéria exclusiva falando sobre Novembro Azul e o câncer de próstata. Divulguem, compartilhem e vamos dar esse toque ao pessoal, beleza? Então, hoje eu tenho aqui comigo, da linha Blue Studio Touch. Esse aparelho simples, é um aparelho de entrada, mas que tem muitas características que você vai gostar. Então, depois da vinheta, análise completa desse aparelho. Vamos lá. Antes de falar sobre o aparelho, vamos verificar os acessórios que acompanham ele. Nós temos aqui uma película protetora de tela, lembrando que no aparelho já vem instalada uma película também, manual e guia rápido já em português, uma capa fosca de silicone, fone de ouvido, e os fones são muito bons por sinal. Aparelhos de entrada, normalmente eu vejo que às vezes não vem nenhum fone, e quando vem aqueles fones mais simples. A Blue colocou um ótimo fone nesse aparelho. Temos aqui o cabo USB, com entrada para carregamento também, tradicional, troca de arquivos. Aqui nós temos um carregador mais simples, é um carregador de 1 ampere, de 5 volts, então o carregamento dele é um pouco mais lento, e de 0 a 100 ele levou aproximadamente 3 horas para carregar esse aparelho. Daqui a pouco eu vou falar sobre a bateria dele também. Então vamos lá. O Blue Studio Touch, ele é um aparelho de entrada da Blue, um aparelho, vamos dizer assim, mais simples, mas ele tem algumas características que nos aparelhos intermediários você encontra, em alguns aspectos até que não, viu? E vamos descobrir o que ele tem de tão interessante. Primeiramente, falando da construção dele, é um aparelho que ele tem essa borda lateral e a parte traseira dele é de alumínio, tá? Então é muito bem construído, robusto, dá para sentir uma pegada muito boa sobre ele, tá? Ao lado lateral direito nós temos os botões de volume e o botão Power. Lado esquerdo nós não temos nada. Lado superior nós temos a entrada P2 aqui para os fones de ouvido. Na parte inferior nós temos um microfone e entrada do cabo para carregamento e transmissão de dados. Na parte traseira desse aparelho nós temos a câmera de 8 megapixels com flash em LED e aqui embaixo uma saída de áudio mono. Então é possível remover a tampa traseira desse aparelho, onde você vai ter acesso aos 2 chips, ele é dual chip, e também ao cartão de memória até 64 GB. Tá? Na parte frontal desse aparelho, o que nós temos? Nós temos aqui uma câmera de 5 megapixels, nós temos também os LEDs de notificação, muito interessante. Aparelho de entrada vir com LED de notificação é muito difícil e raro. Aqui nós temos os sensores e aqui um flash em LED na câmera frontal também. Outra coisa difícil de se encontrar é um flash na câmera frontal na categoria de aparelhos de entrada. Na parte inferior desse aparelho nós temos uma novidade aqui.
é o sensor biométrico. Então, o sensor biométrico hoje você só encontra aparelho premium, aparelho topo de linha, que custam aí a partir de 1.300, na base de R$1.500. Então esse aparelho de entrada da Blue, ele já vem com esse sistema de desbloqueamento da tela através do sensor biométrico. Muito legal isso, gostei demais disso nesse aparelho. A tela desse aparelho é uma tela de 5 polegadas, ela é uma tela IPS, uma tela HD 720 por 1280, tá? Ela não tem proteção Gorilla Glass, então a película de proteção aqui é essencial para evitar danos e riscos no aparelho. Apesar de ser uma tela que não tem aquela tecnologia Super AMOLED, ela é uma tela IPS que tem um brilho muito satisfatório. Então você não vai ter problema nenhum aqui de enxergar ou visualizar os aplicativos quando você estiver usando, por exemplo, esse aparelho sobre a luz do sol. Então é um aparelho que tem uma tela muito bonita, uma tela muito viva, né? Bem legal, e você vai gostar demais desse aparelho. Eu digo assim, por ser um aparelho de entrada, ele me surpreendeu em vários aspectos. Nós vamos conhecer agora. Então vamos lá, as características desse aparelho. Nós temos aqui o sistema dele, tá? Nós temos, falando aqui de memória, ele tem 1 GB de memória RAM, esse aparelho, uma DDR3. Então é um aparelho de entrada, é um aparelho mais simples, e hoje eu acho que um aparelho já deveria vir com 2 GB, mas não é a proposta desse aparelho, realmente o custo dele é bem baixo, então a gente não pode exigir muito. De armazenamento, esse aparelho vem com 8 GB de armazenamento interno, que também é muito pouco, para você instalar, por exemplo, jogos ou aplicativos mais pesados. Mas tem um detalhe nesse aparelho muito interessante que vai agradar. Como ele vem com Android 6.0 Marshmallow, é possível você agregar o cartão de memória e unificar com a memória interna desse aparelho. Então logo que você coloca o cartão de memória, ele vai perguntar se você gostaria de formatar o cartão e fazendo essa unificação. Vamos dizer que seu cartão tenha 32 GB de memória, e ele tem um espaço aqui para o usuário de mais ou menos 4,70 de espaço para instalar aplicativos, etc. Então você somaria esses 4,70 mais os seus 32 GB, ficaria com uma memória interna do aparelho. Então isso facilita bastante, porque aí você pode usar, pode instalar aplicativo que ele não vai dar problema no sentido de falta de memória para você instalar algum jogo ou um determinado aplicativo depois de ter usado um certo tempo o aparelho. Achei isso muito bacana. Processador desse aparelho. Esse aparelho vem com MediaTek. A Blue aí continuando investindo nos MediaTek, eu acho muito bom também. Um MT 6735P, uma categoria mais baixa. Ele roda em 4 núcleos. Ele é um quad-core rodando até 1 GHz. Então o aparelho é um processador simples. Eu digo que é um processador bem de entrada mesmo. Ele tem aí 1 GHz em 4 núcleos. Eu diria que esse processador se compara com 410 da Snapdragon, da Qualcomm. O Snapdragon roda até 1.5, esse MediaTek, se eu não me engano, roda até 1.2, mas aqui eles deram uma boa enxugada nesse processador. Mas o aparelho não engasga, viu? Já vou falar daqui a pouco. Tela do aparelho, como eu falei, é o 720 por 1280, uma tela IPS LCD, uma tela HD, tem 294 densidade, né, de dpi aqui. Então é uma tela que tem uma densidade muito boa. Se fôssemos comparar, poderíamos dizer que a tela é igual à tela do Moto G2 ou Moto G3. Ele vem com uma GPU de processamento gráfico bem interessante. Aqui está o destaque dele. Essa GPU é uma Mali T720. Inclusive é a mesma GPU que vem no Vivo XL e no Vivo
5R. Então, eu pude rodar alguns jogos aqui, aplicativos mais pesados, ele conseguiu rodar perfeitamente, apesar do processador dele ser um processador mais inferior, um quad-core rodando a 1 GHz. Então, uma boa sacada da Blue ter inserido aqui uma GPU mais forte para processamento gráfico, muito bom. Falando um pouco sobre sistemas de rede, ele funciona todas as operadoras do Brasil, já vem com 4G LTE, banda 7 aqui do Brasil, funciona perfeitamente, inclusive roda muito rápido na internet no 4G, é o LTE, como a gente pode ver aqui. Wi-Fi Direct, ele tem o sistema de hotspot também, então é possível você transmitir a tela desse aparelho para uma Smart TV. Bateria desse aparelho é uma bateria que tem 2.500 mAh. É uma bateria que me surpreendeu bastante também. Eu vou falar que ele dura aí o dia inteiro no uso moderado, e quando você chega à noite ainda tem aproximadamente de 20 a 30% de autonomia, de porcentagem da bateria. Então é uma bateria que me surpreendeu bastante, muito boa. O Android instalado é o Android 6.0 Marshmallow. Não tem previsão ou nenhuma comunicação que ele vai ser atualizado para o Android Nougat. Então, eu acredito que não. A parte de dispositivos, aqui um erro de leitura. Eu instalei alguns aplicativos para verificar o sistema da CPU desse aparelho e todos informaram para mim que é uma câmera de 13 megapixels. Só que ele vem pela Blue, nas especificações, como uma câmera de 8 megapixels. Não sei se isso é um erro de verificação do sistema do software, ou se realmente a câmera é de 13 e lá está falando que é de 8. Minha opinião, para mim é uma câmera de 8, não tem nada de 13 aqui. Se for uma câmera de 13 é de uma qualidade muito inferior, porque os testes que eu fiz nela, eu pude comparar tamanho de arquivo, tamanho de pixel de foto, e realmente é uma câmera para mim de 8 megapixels. Tá? Ela tem uma lente de 2.4, não é uma das melhores lentes, mas ela tem estabilização de vídeo, zoom, bloqueio automático de exposição, luminosidade, flash. A câmera frontal vem com 5 megapixels, uma câmera razoável para tirar selfie, muito boa. As duas câmeras elas não filmam em Full HD, então tá aí um motivo também que eu acho que essa câmera principal é de 8. Ela só filma até 720p, que é a filmagem HD, e aqui na câmera frontal também só filma em HD. Aqui a temperatura, sensores desse aparelho, ele vem com acelerômetro, proximidade e sensor de luz. Não tem bússola, giroscópio. Não testei aqui o Pokémon GO, ainda não deu tempo, mas depois eu vou testar e vamos ver o que acontece quando eu testar esse jogo. Aqui a lista de aplicativos. Ok. É um aparelho que tem uma boa fluidez, ele não travou. Se você verificar aqui a multitarefa dele, ó, vários aplicativos abertos, ele não trava, fechou, já voltou para a tela inicial. A Blue não fez muitas modificações nesse sistema operacional, então nós temos aqui o sistema de notificações tradicional da Android. Se descermos um pouco, vamos ter os menus de configuração do aparelho, mais o menu central de configuração aqui, onde você entra para fazer as outras configurações. Não é igual, por exemplo, do Vivo XL ou do Vivo 5R, na qual eu fiz análise, que a Blue fez uma pequena modificação no sistema. O aparelho tem uma boa performance, você não percebe nenhum tipo de engasgo nele.
O que eu sinto aqui é que quando você vai abrir algum aplicativo pela primeira vez, ele leva um tempo maior para abrir, devido até ao baixo processamento que ele tem em memória principalmente, mas ele abre todos os aplicativos. Nos jogos que eu testei, como Real Racing 3, Sonic Dash e Dead Trigger 2, rodou tranquilamente, não travou. O uso dessa GPU, dessa Mali T720 aqui, eu acredito que foi um grande diferencial para ser um aparelho de entrada, mas que pudesse agregar fatores de aparelhos intermediários também. Então isso foi muito bacana e eu testei vários aplicativos e não tive problema algum. Esse sensor biométrico, você desbloqueia o aparelho muito rápido. Então você configura ele para desbloquear o aparelho. Você abriu a tela, que ele vai pedir a senha, que é a senha do PIN que você instala, mas em seguida você também pode usar a digital para desbloquear o aparelho. Então, por ser um aparelho de entrada vir com sensor biométrico, já é um ponto muito positivo. Falando um pouco da qualidade das câmeras desse aparelho, aqui nós temos a câmera frontal, né, de 5 megapixels. Ela é uma câmera razoável, uma câmera boa. Você tem alguns filtros como Face Beauty e Wide Self, aqui que você pode melhorar, por exemplo, a qualidade para tirar selfie. Ela se portou bem, é um software de câmera rápido, já conhecido da Blue, tá? A câmera principal, o detalhe, na câmera frontal nós temos o flash aqui, né? Então aqui eu estou usando o flash, isso muito bom também, ajuda bastante, né, para quem gosta de tirar fotos à noite. A câmera principal desse aparelho, com esses 8 megapixels, tirou boas fotos. Eu achei fotos boas, não ótimas, tá? Ele tem autofocos, ele tem foco manual também. Bate a foto muito rápido, você já entra aqui, ó, já consegue visualizar. A foto com baixa luminosidade você vai ter mais granulação. Em dias mais ensolarados eu senti que melhorou bastante. Tem alguns filtros, inclusive o filtro profissional, que é difícil de vir nesse tipo de câmera, 8 megapixels. Panorama, Face Beauty, HDR, tirar foto à noite, que é o filtro da noite, e o filtro Sport também. Então esses filtros acabam ajudando um pouquinho a melhorar a qualidade da imagem, da foto, para que você consiga ter um resultado melhor ao tirar a fotografia. Lembrando que as duas câmeras filmam em 720 em HD, elas não filmam em Full HD. Pelo menos a câmera principal eu achava que deveria vir filmando em Full HD, mas não veio. A autonomia desse aparelho de bateria, uso moderado durante o dia, uma média de 18 horas. Você consegue usar tranquilamente por essa média e você ainda sobrar aí um pouquinho de carga. Ele no standby, esse processador tem um equilíbrio muito bom, associado ao Android 6 Marshmallow. Então, perfeita essa união, deixando essa bateria com autonomia muito boa mesmo. Como eu disse, é um aparelho de entrada. A Blue está apostando, talvez para uma pessoa que está começando a usar o smartphone como seu primeiro aparelho, é uma boa pedida. Ou alguém que já tem um smartphone, mas gostaria de ter um segundo aparelho extra para alguma coisa. Esse aparelho ele tem todos os recursos que um aparelho intermediário tem, funciona muito bem, e esse sendo um aparelho de entrada. Falando um pouco do áudio desse aparelho, ele tem um áudio normal, tá? Voltando aqui, a Blue sempre usa, pelo menos até hoje não testei ainda nenhum aparelho com áudio estéreo.
E é um som tradicional. Apesar de não ter uma qualidade superior, ele é alto. Soube bem legal. Um som bem bacana. Você pode associar a ligar num gadget externo, como uma caixa de som, por exemplo. O uso com os fones de ouvido, uso muito bom. Gostei demais. Ele não tem aquele sistema DTS Surround que tem nos outros aparelhos da Blue que eu testei, mas ele tem um equalizador gráfico que você pode melhorar os graves do áudio. E os fones ajudam bastante, é bem alto, tem uma qualidade fiel, muito bom mesmo. Falando sobre disponibilidade e preço desse aparelho, esse aparelho também é daquela gama que não entrou no Brasil ainda, então é possível você comprar ele hoje no Mercado Livre pelo preço de R$500, R$550. E se você for importar ele do site do Amazon, você vai pagar $100. Esse é um aparelho de $100. Então, se você analisar o que você compraria com $100 ou R$550, um outro tipo de aparelho, não sei se você conseguiria comprar um aparelho com todas essas características que o Blue Studio Touch tem. É um ótimo aparelho, vale bastante a pena como primeiro aparelho ou um aparelho extra, e sendo um aparelho de entrada, me surpreendeu bastante. As fotos que eu tirei com ele, vou deixar lá no meu Instagram, e quem quiser acessar e acompanhar, vai poder analisar também a característica melhor das câmeras. Então, ficou aqui análise completa do Blue Studio Touch. Bom pessoal, espero que tenham gostado. Se inscrevam no meu canal para receber novidades. Deixem suas perguntas, seus comentários. Acessem o meu blog, tem muita matéria bacana. Em breve, mais análises, dicas, notícias e muita informação para vocês. Deixo aqui o meu abraço e até a próxima. Valeu!